Minha gente, bom dia a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa, mais uma vez, nesse dia de domingo de carnaval, para o nosso mais um seminário desses que foram planejados para essa época. Hoje nós vamos ter um seminário sobre alguns aspectos do livro Paulo e Estevão. O estudo vai ficar a cargo de uma equipe. Então, teremos a Carla, a Elaine, o Maurício, o Rodrigo e eu também com uma contribuição. O livro Paulo e Estevão é uma obra-prima da mediunidade. Para que ele pudesse ser escrito, precisou que o próprio médium, o Chico Xavier, estivesse numa fase especial da sua vida. Ele precisava ser desdobrado, assistir aquelas cenas, e depois, na hora da psicografia, ele já ter aquele conteúdo dentro de si, para poder transmitir com toda propriedade aquelas passagens, para que elas fossem transcritas com papel, com vivacidade, com fidedignidade ao que havia ocorrido, ao que estava na mente de Emmanuel. E foi algo muito bem sucedido. A obra é tão importante que hoje o Raul postou no canal da UMEN uma fala da Dona Ivone, ou melhor, um texto da Dona Ivone Pereira, que está no livro Recordações da Mediunidade. Lá ela diz o seguinte: Paulo e Estevão, a mais importante obra concedida aos homens pela espiritualidade superior depois da codificação do Espiritismo. Ali encontrei não apenas legítimo conforto para o coração, mas também orientação nova para a minha vida. Ao terminar sua leitura e meditação, senti-me como que ressurgida para Deus. Esse de Ivone Pereira. Isso que está no livro Recordações da Mediunidade, nós tivemos a oportunidade de ouvir da própria Ivone Pereira. Numa das ocasiões, fomos conhecê-la numa época, e tivemos com ela em duas oportunidades na sua casa, e numa delas ela nos falou isso exatamente, que na opinião dela a obra-prima mediúnica de todos os tempos era Paulo e Estevão. No que eu falei que eu considerava que a outra de igual peso seria o Memórias de um Suicida. E ela, por modéstia, naturalmente, que não fez nenhum comentário a esse respeito. Então hoje nós estamos conversando sobre Paulo e Estevão. É bem provável que ano que vem a gente vai fazer um seminário sobre Memórias de um Suicida. Então são duas obras magistrais da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e de Ivone Pereira. Então, imaginemos que um livro dessa natureza não dá para a gente esgotar aqui. Então vão ser alguns aspectos que vão ser abordados, serve como estímulo para que todos depois também possam ler e possam repetir, como Ivone Pereira falou, que aquilo traz consolações, traz orientação, é um verdadeiro roteiro para as nossas vidas. Nós vamos pedir então à nossa companheira Kátia que faça a nossa prece inicial e logo em seguida nós passaremos então a palavra à Elaine, que vai fazer a parte inicial desse seminário. Assim como ontem, às 10h30 aproximadamente, a gente interrompe para fazer o nosso lanchinho, tá bom? Bom dia a todos. Obrigada. Então, vamos aproveitar esse momento que aqui estamos, nessa casa, a nossa querida UMEN, fechar os nossos olhos e conversar com esses nossos amigos espirituais, trabalhadores da Seara de Jesus, que aqui estão a nos amparar, a nos intuir
e agradecer primeiramente ao nosso Pai, de amor, de bondade, de misericórdia infinita para com todos nós, ao nosso Mestre Jesus e a todos esses ceareiros benditos que aqui estão conosco. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, oportunidade bendita, Senhor, de aclararmos os nossos pensamentos, interiorizar as Tuas lições, Jesus. Pedimos ainda, Jesus, que esses fluidos, benfazejos, que todos aqui recebemos, todos nós, dos dois planos da vida, possam se espargir, Mestre, para todos os irmãos de outras terras, que todos possam ser beneficiados e que nós possamos aqui fazer a nossa parte, Jesus, colocando as nossas mentes e os nossos corações atentos, vibrando, Jesus, em harmonia, paz, entendimento e a alegria de viver, Jesus. Ampara, Mestre, a todos esses queridos que aqui trarão a sua palavra, que eles possam ser intuídos e tragam a leveza, a pureza dos teus ensinos, Mestre. Fica conosco, Jesus, mais esta hora. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom, como o Jano já iniciou, pouca estatura, né? Nós vamos falar hoje sobre o livro Paulo Estevam e, claro, nós não vamos esgotar o assunto porque realmente é um livro riquíssimo, belíssimo. Eu imagino que a maioria aqui já leu ou pelo menos já ouviu falar. E é um livro que nos emociona, toca fundo em nossas almas. É um momento importante do cristianismo, né? Então, acho que é por isso que fala tanto aos nossos corações. E nós vamos começar falando um pouquinho da obra. Como parte da obra mediúnica assinada pelo Espírito Emmanuel, Paulo Estevam é o terceiro romance histórico psicografado por Francisco Cândido Xavier, lançado em 1942 pela Federação Espírita Brasileira, atualmente com mais de 420 mil exemplares em circulação. Então, assim, o primeiro romance psicografado pelo Chico foi há 2000 anos, que foi em 1939. O segundo romance foi 50 anos depois, em 1940, e aí veio Paulo Estevam em 1942. Sua elaboração deu-se ao longo dos primeiros meses do ano de 1941, em sequência aos trabalhos que culminaram com a produção de Boa Nova e o Consolador no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. As contingências profissionais do médium acabaram fazendo com que Paulo Estevam, diferente das obras anteriores, fosse recebido na própria Fazenda Modelo, local de trabalho de Chico Xavier, como escriturário do Ministério da Agricultura. Quer dizer, o Chico ele tinha uma agenda tão lotada, tantas coisas para fazer, que ele e Emmanuel precisaram usar a hora de almoço dele no trabalho para escrever, para trazer essa obra. Então, ele descia até o térreo, numa sala reservada, e ali ele começou esse trabalho dessa obra magnífica. Quer dizer, olha, gente, uma obra tão importante, nasceu de uma forma tão simples, tão singela, como tudo no cristianismo, né? Com muita humildade, com muita simplicidade. Por uma deferência do então administrador da fazenda e chefe de Chico Xavier, Dr. Rômulo Joviano,
Este foi contemplado com a oportunidade de utilizar a referida sala nos intervalos das refeições, evitando que se deslocasse até sua residência. Foi numa sala reservada no térreo do prédio central da fazenda que uma das mais belas peças legadas por Emmanuel à humanidade veio à luz. E assim, não é só porque seja a obra-prima do autor espiritual, desenvolvida em estilo forte, primoroso, envolvente, nem apenas porque amplie de forma inigualável nossa compreensão sobre os desafios dos pioneiros cristãos, descritos por Lucas nos Atos dos Apóstolos, e nem mesmo porque tenha contado com a colaboração direta de ninguém menos que Paulo e Estevão. Eles colaboraram na produção dessa obra, mas também não é só por isso. Emmanuel nos diz que o que torna especial esta obra sobre a primeira dupla de trabalho do cristianismo primitivo é que, no propósito de recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante, Emmanuel nos provê de uma série de outras contribuições igualmente valiosas. Então, assim, através da vida de Paulo e Estevão, Emmanuel nos mostra que o amor, a vontade, a fé são capazes de fazer nas nossas vidas. Ele esclarece que todos nós aqui temos uma razão de existir, temos um propósito, e que Deus governa os nossos destinos, como um Pai amoroso, esperando sempre o melhor de nós. E assim, no prefácio do livro, Emmanuel, o prefácio chama Breve Notícias, Emmanuel já prevendo que algumas pessoas fossem criticar. Meu Deus, mas para que mais um livro sobre Paulo? Mas para que mais uma biografia? Tantas pessoas já falaram sobre Paulo. Ele fala, e ele já responde. Não são poucos os trabalhos relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Bom, quanto à primeira hipótese, homenagem, Emmanuel diz que Paulo não precisa das nossas homenagens, Ele está acima disso tudo. E na segunda hipótese, que é termos mais notícias sobre Paulo, ele diz que sim. Responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então, Emmanuel deixa bem claro que não se trata de mais uma biografia, e sim o verdadeiro trabalho de pesquisa nos arquivos da espiritualidade. Então, foi uma obra que Emmanuel preparou com muito carinho, trazendo informações que aqui, no plano espiritual, nós não sabemos com tanta precisão. Se não fosse esse livro, muitas coisas a gente ignoraria. Então, essa é a beleza desse livro. Todas essas informações vieram carregadas com a mais pura energia e ensinamentos do Cristo. Aí ele fala: nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Então, Emmanuel diz que a essência desse livro é nos apresentar este cooperador fiel, esta figura que muitos não compreendem. Este homem que foi transformado por Jesus e que seguiu seu ministério divino até o fim. Mesmo nas dores, nas dificuldades, na solidão, na humilhação, ele confiou e amou verdadeiramente. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então, o que Paulo quer nos mostrar, essa figura, Emmanuel quer nos mostrar a figura humana de Paulo. Como nós, gente, Todos nós temos esses sentimentos ainda dentro de nós, um ou outro, De certa forma, a gente está aqui, está nessa prisão da carne,
Então a gente sente ainda um pouco de vaidade, às vezes um pouco de orgulho, como Paulo. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e híspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. E Emmanuel resolve não se deter a essa posição extremista. Ele nos mostra esse homem de coração bom, generoso, vívido, porém vaidoso, genioso e seguro de suas convicções. Ele era um doutor da lei, então ele vivia as suas crenças, e as suas crenças diziam que ele tinha que agir daquela forma. Quem estava aqui ontem, né? Jano comentou sobre essa questão do Paulo, que, gente, ele teve muitas coisas a seu favor. Ele veio de uma família que estava em ascensão. Ele era um homem de boa aparência, ele era muito bonito, ele era muito inteligente, ele era bom esportista, ele era bom orador. Quando ele falava, todo mundo parava para ouvir. Gente, olha só, quem não ficaria com o coração vaidoso diante de uma situação assim, né? A gente tem que se colocar no lugar dele também. Provavelmente, eu teria feito até pior, não? Pois Paulo, ele já veio com aquilo dentro do coração. Também como o Jano falou ontem, a gente não pode transformar do zero. Ele trouxe, sim, uma bagagem espiritual. Jesus contava com o trabalho dele. E só foi ali no momento certo, naquela estrada de Damasco, e acionou aquilo dentro dele. E fez ele lembrar de suas promessas e mudar a direção de sua vida. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Então, quando ele resolveu transformar a sua vida, mudar a direção, ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele sabia, porque ele estava no outro lado, ele estava do lado oposto. Então, quando ele encontrou Jesus naquele momento e ele se entregou àquela nova fé, aquele novo amor, aquele Messias que ele julgava que era falso e ele viu que era verdadeiro, ele sabia, sim, tudo que ele ia enfrentar. E ele, como um homem de espírito, homem corajoso, ele aceitou a sua missão, seu planejamento divino e encarou esse desafio. E assim, se a gente pensar, Paulo, ele demonstra bem essa questão, essa transição. Porque ele era aquele homem que vivia com as antigas leis, de acordo com os antigos preceitos. Ele era daquela forma, dura, né? Rígida. Quando ele conhece Jesus, ele se transforma. Ele fica puro amor, pura dedicação, boa vontade. Então, ele é o espelho de tudo isso. Essa transição do que o Mestre veio fazer aqui no mundo. O Mestre veio trazer o amor. Ele disse, temos que nos importar uns com os outros, temos que amar a Deus, mas temos que amar ao próximo. Então, a vida de Paulo é exatamente isso. Ele o espírito inteiro de Paulo, tudo que ele viveu, demonstra muito bem o que o Cristo veio fazer aqui na Terra. E Paulo teve o seu ministério divino. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Existe, gente, alguém no mundo sem o ministério de Deus? Existe alguém no mundo sem um planejamento, sem um plano? Não. E aí a gente vai pensar, tudo bem, vamos tentar lembrar de pessoas que levaram até o fim seu planejamento. Vamos lá, vamos pensar nos grandes vultos da história. João Batista, por exemplo, Maria de Nazaré, Moisés, o Paulo, o Cristo, é claro, o nosso mestre. Todas essas pessoas maravilhosas, a gente pode lembrar de muitas outras que aceitaram o seu planejamento e seguiram com muita boa vontade. Mas e nós?
Nós também temos o nosso. Todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório. Todo mundo, antes de reencarnar, prepara o que vai viver, a sua meta para a próxima vida. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho muita dificuldade com as pessoas e eu quero muito vencer isso. Eu quero aprender a conviver com elas, eu quero aprender a amá-las. Como eu faço? Aí, ok. Você vai reencarnar, você recebeu essa permissão. E como eu vou fazer? Então tá, você vai ter que conviver com essas pessoas. E não adianta nascer vizinho no mesmo bairro, vai ter que nascer na mesma casa. Porque das outras vezes, vocês nasceram vizinhos e você se mudou. Se mudou até de país para não ter que ficar perto dele. Então, para não ter esse problema, para vocês serem obrigados a conviver, vão nascer na mesma família. É o nosso planejamento. Cada um tem o seu. Dependendo daquilo que a gente queira realizar, é assim que nossa vida vai se desenhar. De acordo com a doutrina espírita, o planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito que deseja reencarnar ou por espíritos mais esclarecidos, especialmente designados para esta tarefa. Na primeira situação, o espírito escolhe o gênero de prova por que há de passar e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Na outra situação, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. Então, as provas que passamos, as lutas que travamos, as pessoas que nos cercam, toda a estrutura, gente, da nossa vida faz parte de um planejamento reencarnatório, que pode ou não ter sido escolha nossa, mas provavelmente foi escolha nossa, sim. Então, às vezes a gente fala, mas por que isso? Ai, mas por que eu tenho que passar por isso? Ai, logo comigo. Ah, mas você quis assim. Aceita. A reencarnação é sempre precedida de planejamento, de modo que ninguém está solto, só, e muito menos por acaso na Terra, havendo fortíssimas razões para termos renascido neste ou naquele país, nesta ou naquela cidade, nesta ou naquela família, com incontáveis facilidades ou dificuldades, mesmo que agora não saibamos identificá-las e apontá-las. A reencarnação é uma bênção de oportunidades e reflete a misericórdia e a justiça divina. É oportunidade de crescimento, de evolução, de progresso intelectual e progresso moral também. Oportunidade ímpar de dar nova direção à nossa vida, com ingresso definitivo na estrada do bem, praticando onde quer que nos encontremos. E o ideal é que enfrentemos os desafios da vida com fé, resignação e amor, mantendo-nos ativos, trabalhando e estudando sempre, procurando eliminar quanto antes as queixas de nossas vidas. Então, vamos manter sempre no nosso coração e na nossa mente vivo o desejo de sermos melhores, de evoluir moralmente, eliminando as queixas da nossa vida. A propósito, André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele fala sobre isso. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Então não adianta ficar se queixando, não adianta ficar reclamando. Na verdade, os benfeitores sempre nos aconselham a enfrentar a vida com boa vontade, fé e alegria no coração. Que as queixas demasiadas, elas criam um sentimento constante de insatisfação e de irritabilidade, o que atrapalha muito que possamos passar pelas provas da vida com fé, com alegria no coração. A gente está sempre reclamando, sempre resmungando, fica muito difícil cumprir o que a gente veio fazer aqui. Aí, um espírito também maravilhoso, chamado Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, ele fala sobre a importância de termos consciência de que temos um planejamento, de que temos um plano, de que temos um motivo para estar aqui. Ele fala o seguinte: o homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, e mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem.
do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo sem cuidar do alvo que devemos atingir. É como estar perdido no meio de uma floresta sem bússola, sem saber para onde ir. A gente reencarnou e acha que é só isso. Acordar de manhã, trabalhar, botar a criança na escola, voltar, sair com os amigos, ir para a casa espírita, ir para a faculdade. Mas é só isso? E é por isso que você veio aqui? Tem certeza disso? Quando ignoramos o fato de termos uma meta, um objetivo para essa encarnação, tudo fica mais difícil de suportar. Se entendermos que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, nos tornamos parte de algo maior. Nos tornamos parte de Deus. Percebemos que somos seus filhos e que Ele cuida de nós. Gente, Ele cuida de verdade. Ninguém realmente está solto, não. Ele é que guia as nossas vidas. Ele é fantástico. Com isso, tendo essa certeza dentro de nós, ganhamos força para resistir, foco para não mudar de direção e não perdermos tempo parando diante dos obstáculos. Aí vocês vão falar, tá bom, Elaine, mas como é que eu vou saber qual é a minha tarefa? Como eu vou saber o que eu vim fazer aqui? Como eu vou saber qual é o meu papel dentro da minha família? Como eu vou saber o que eu vim fazer aqui nessa casa espírita? O que eu vim fazer nessa sociedade? Como eu vou saber? Emmanuel nos diz, muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que além da ignorância, a desatenção é muito capricho pernicioso. Será que realmente não sabemos qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso ministério divino? Ou simplesmente escolhemos ignorar? Porque, gente, não vai ser fácil. É difícil. Às vezes é mais fácil fugir, né? Fechar os olhos, fingir que nada está acontecendo. Isso aí não é comigo, não. Às vezes a gente pensa que é mais fácil, mas a gente está se complicando. A gente está perdendo tempo e acumulando para a próxima vida. Olha que triste isso. Mas, como a gente viu no Livro dos Espíritos, que eu li agora há pouco, provavelmente nós escolhemos passar por tudo isso. Então, quando a gente estiver com o coração dolorido e pensando, porque que difícil, lembre que tem uma razão de ser. Tem uma razão e você aceitou. Você provavelmente até pediu. Olha, eu não lembro qual é o livro do André Luiz, que fala, a pessoa acho que foi Missionários da Luz, foi preparar o seu planejamento reencarnatório e ela escolheu vir, gente, com várias complicações, muitas, um combo. E aí um combo. Aí o amigo espiritual fala, querida, não, menos. Você vai dar conta de passar por tudo isso? Gente, mas para que tanto? Não, vamos devagar, para quê? Vamos aos pouquinhos, vem só com isso. Na próxima você resolve aqui. Talvez a gente tenha recebido até um alívio nas nossas dores. Provavelmente era para ser até pior, mas a misericórdia divina nos aliviou. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então, muitas pessoas falam, mas é fácil para Paulo, né? Ele encontrou Jesus. Eu nunca estive em Damasco, eu nunca vi Jesus, então não tenho nem ideia do que eu estou fazendo aqui. É muito fácil falar, né? Mas, assim, a gente sabe, sim, no fundo do nosso coração, a gente sabe qual é o nosso papel na vida, qual é o nosso papel dentro da nossa estrutura familiar. E, assim, pense no que te move. Pense no que a sua vida se desenhou, das coisas que você já viveu, das coisas que você queria e não teve, das coisas que você nem sonhava e teve, das portas que se fecharam para você, apesar de você insistir muito, das portas que se abriram, apesar de você nem querer. Todas essas circunstâncias, tudo isso é o planejamento divino para a nossa vida. É Deus agindo na nossa vida. Todas essas circunstâncias, todas as circunstâncias da nossa vida são um reflexo desse planejamento. Então, se a gente quer mesmo saber, é só a gente olhar para a nossa vida. Tudo que vivemos, quem nos cerca,
tudo que já experimentamos. Aí a gente vai ter mais ou menos uma ideia do que a gente veio fazer aqui. Eles não dizem que você quer saber quem você foi na vida passada? Olha para a tua vida atual. É o reflexo disso. E assim, sobre o chamado, as formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Quer dizer, às vezes, esse chamado vem numa dor, vem numa tristeza, vem até no momento de felicidade também, é claro. Por exemplo, quantas mães nós temos aqui? No momento do parto, no momento de receber o seu filho, é um momento de alegria. E aquele foi o seu chamado, sim, exerceu o seu papel de mãe, seu chamado divino também. Mas se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Ele fez aquilo que nós devemos fazer. Ele teve uma vontade firme e ele fez o que ele precisava fazer. Entre perseguições, enfermidades, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramento. A vida de Paulo, gente, não foi fácil. A vida dele era aparentemente fácil antes. Ele tinha tudo. Ele era um homem com muitos amigos, era um homem popular, que crescia dentro da sua fé, ia casar, ia construir a sua família. Estava tudo perfeito na vida dele. Estava mesmo. Quando ali naquele caminho de Damasco ele se entregou para Jesus, ele mudou tudo isso. Ele passou por todas essas dificuldades, mas com o coração leve, porque sabia que fazia o certo e fazia por amor. Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora inconstante. Ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo. Por isso, Paulo procurou se elevar a partir das lutas ásperas, diminuindo assim a distância que o separava do Cristo. É claro que para isso ele precisou compartilhar sua vida, ter trocas, relações humanas que possibilitaram que tivesse êxito em sua jornada. Paulo, ele conviveu com as pessoas, ele interagiu com o ser humano. A história dele é cercada de muitas pessoas que modificaram muito sua vida. Paulo não seria Paulo se não fosse Estevão. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Então, sejamos sinceros. As coisas mais significativas das nossas vidas fugiram de alguma forma ao nosso controle. Até a nossa entrada aqui na vida. Fomos crianças um dia, né? Dependemos de outras pessoas. Participamos de um grupo familiar em que decidiram também a nossa vida. Nossos pais, nossos avós decidiram o que nós íamos fazer, como íamos nos alimentar, onde iríamos estudar. Tudo isso transformou o nosso caminho. Se tivéssemos ido para uma família, poderia ter sido diferente. Se não tivéssemos uma família, também teria sido diferente. Então, todas essas grandes circunstâncias da nossa vida fugiram do nosso controle. É Deus agindo. É Deus agindo sobre o nosso destino, nos ajudando a seguir. Estamos sempre envolvidos em relações diversas e essas relações têm enorme influência em nossas vidas, principalmente as relações em que há cooperação, pois sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. E esse comportamento foi exemplificado por Jesus, pois ele, apesar de ser o governador do nosso orbe, a criatura mais perfeita que pisou aqui, aquela que organizou a vida na terra, e mesmo assim, quando Jesus veio aqui, ele chamou 12 cooperadores. Ele não precisaria, de certa forma, né, gente?
Não precisaria, ele é o nosso governador espiritual. Mas Jesus nunca agiu na violência. Não, ele sempre agiu pelo amor. Então, ele nunca nos traria uma imposição, de forma alguma. Então, ele chamou esses 12 cooperadores também para nos ensinar. Tudo na passagem de Jesus aqui na Terra foi motivo de ensinamento. Tudo. Todos os momentos do Cristo na Terra são exemplificações do reino de Deus. O que o Pai espera de nós. Então, ele espera a nossa cooperação. Porque foi isso que Jesus exemplificou. Paulo entendeu isso e testemunhou isso. A sua vida foi marcada pelas relações e pela cooperação. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Paulo foi esse exemplo de determinação e confiança em Deus. Ele dedicou a sua vida ao Cristo, com muita boa vontade, muita fé. Por isso, ele recebeu também muitas dádivas. Todos nós recebemos. Quantas vezes nosso culto no lar, ou no nosso momento de angústia, a gente não vai lá e abre uma página. Naquela página encontramos respostas, encontramos um conforto para o nosso coração. De onde veio aquilo? Fora os nossos amigos espirituais que estão sempre nos intuindo, nos incentivando a prosseguir. A gente sempre recebe ajuda. A gente sempre tem alguém que nos ajuda a prosseguir. E um outro incansável trabalhador que merece ser lembrado, que eu falei antes, é o Leon Denis. Ele também experimentou duras provas e, apesar das duras provas que ele enfrentou, todos esses livros dele, gente, é muito amor. Te coloca para frente, te diz, vá lá, prossiga, não desista. E aí eu trouxe uma citação dele, do livro Grande Enigma, que ele inteiro é belíssimo. E esse trecho é quase um roteiro de como devemos prosseguir na vida. Ele fala: trabalha, ama e ora. Cultiva a tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência, torna-a mais vasta, mais sensível. Cada vida é um cadinho fecundo de onde deve sair, purificado, pronto para missões futuras, maduro para tarefas sempre mais nobres e maiores. Assim, de esfera em esfera, de círculo em círculo, prosseguirás tua carreira, adquirindo forças e faculdades novas, unido aos seres que amaste, que viveram e reviverão contigo. Lindo, né, gente? Por mais que a gente ignore o porquê de estarmos aqui, não importa. Trabalha, ama e ora. Cultive a tua inteligência e o teu coração e não tem erro. Independente do que for. Se você fizer isso com dedicação, você vai ter êxito, sim, na sua empreitada, no seu planejamento reencarnatório. E sabe, Paulo, ele tinha um roteiro parecido com esse. Porque assim, quando Paulo se converteu ao cristianismo, e ele abdicou da sua crença, das suas convicções, ele passou por momentos muito difíceis. Humilhações, perseguições. Aqueles que ele julgavam que eram seus amigos viraram as costas para ele. Seu pai virou as costas para ele. E no momento de muita dor, em que ele estava ao relento, ele chorou muito, compulsivamente, lembrando de tudo que ele viveu, de todas as dores, das suas esperanças desfeitas, de Abigail, aquela que seria sua esposa, que ele imaginou que seria mãe de seus filhos, e que agora não se encontrava mais aqui, havia desencarnado. Ele imaginava o que seria do futuro dele. E no meio daquela tristeza sem fim, o seu coração apertado, ele sentiu seu coração acalmar. Acalmou. De repente, ele se encontrou numa situação de muita paz, de muita leveza. E ele olha quem ele vê.
Estevão e Abigail. Ele não aguentou, ele chorou ainda mais. Mas foi um choro, na verdade, de alegria pelo Cristo, porque ele sabia que o Cristo entendia a sua dor e mandou aqueles 2 espíritos para confortá-lo. E ele correu para os braços de Estevão, como se pedisse perdão. E Estevão nem permitiu isso, só o abraçou muito, e o confortou. E Paulo chorou muito nos braços de Estevão, naquele momento dos dois, naquele encontro daquelas 2 almas. E quando Estevão olha quem ele vê, Abigail, o seu amor. Abigail vem até ele e lhe diz as mais belas palavras. Lhe diz para não desistir, para prosseguir, que sim, seria difícil, mas que ele teria o Cristo do lado dele. E ela lhe fala: ama, trabalha, espera e perdoa. Esse foi o roteiro. Paulo nunca esqueceu isso. Ele colocou isso fundo dentro do seu coração. E esses 4 verbos guiaram a vida de Paulo até o fim. Foi a partir disso que ele conseguiu cumprir a sua missão divina. Ele aplicou esses 4 verbos em sua vida: amar, trabalhar, esperar e perdoar. É perfeito, né, gente? Porque quem ama compreende, quem ama respeita, quem trabalha equilibra-se, quem espera confia, tem fé, quem perdoa liberta-se. Então, se a gente perdoa, a gente limpa o nosso coração, a gente limpa a nossa alma, permitindo que o amor entre. Então, fecha o círculo. Voltamos ao primeiro verbo, que é amar. Paulo entendeu isso. E mesmo quando, depois desse encontro maravilhoso, ele entendeu o que ele tinha que fazer, aquele doutor da lei que tinha tantas coisas, foi viver de forma simples, exercendo a sua profissão de tecelão. E ele vendia tapeçaria para aquelas pessoas que julgavam que ele era, tadinho, ele está louco. Vamos comprar as peças de Paulo para ajudar ele? E riam dele e zombavam dele. Aquele homem tão inteligente, tão rico, vivendo daquela forma, tão miserável. Mas depois desse encontro, nada disso o afetou, de forma nenhuma. Ele trabalhava com muito amor e ele vivia de forma brilhante, abnegada, porque vivia dos seus pouquinhos recursos, vivia do seu trabalho, porque ele tinha dentro do coração esse lema. Ele sabia que ele tinha que amar aqueles que viraram as costas para ele. Ele sabia que ele tinha que trabalhar o interior dele e trabalhar também de forma material. Ele sabia que tinha que esperar, mas não é a espera, aquela espera pacífica. Esperar é tendo fé que a vida dele tinha um motivo, uma razão de ser. Ele esperou Cristo falar com ele. E ele perdoou. Ele perdoou todas aquelas pessoas que o humilharam, que tentaram humilhá-lo. Ele perdoou. E ele viveu assim a sua vida, toda a sua história. E nós? Nós estamos percorrendo o nosso caminho? Onde estamos colocando os nossos interesses? Onde? O que move a nossa vida? O que nós esperamos da vida? O que nós esperamos do outro? O que queremos para o nosso destino? Como estamos construindo esse momento? Como estamos construindo o nosso destino e o destino daqueles que nos cercam? Da nossa família, dos nossos amigos? Tudo isso depende de nós. É a cooperação, todos nós estamos interligados. O ato de Paulo mudou a nossa vida. Mudou. Porque a conversão de Paulo foi uma das coisas mais importantes da história. Ele que foi o apóstolo dos gentios, graças a eles os gentios e também os judeus conheceram Jesus. Ele exerceu verdadeiramente o papel do semeador. Ele saiu pelos campos do mundo a semear a boa nova nos corações das pessoas. Ele foi de verdade esse semeador. Então, que possamos também semear amor, semear paz para as pessoas que estão à nossa volta, para aquelas que ainda iremos conhecer, aquelas que ficaram também no nosso passado, a gente puder voltar e pedir desculpa se ofendermos. Que possamos também trabalhar o nosso interior para não fazer mais.
Vamos tentar mudar a nossa história se ela estiver caminhando de forma, eu poderia fazer melhor. Então que façamos o melhor. Não vamos ficar só nas convicções, eu poderia. Não, Paulo não ficou pensando, ele foi lá e agiu. Então vamos pegar esse exemplo, porque foi isso que Emmanuel quis. Quando Emmanuel trouxe essa obra magnífica, ele queria que o exemplo de Paulo entrasse em nossas vidas. O exemplo da dedicação, o exemplo da fé, o exemplo do amor. Então que possamos trazer isso dentro de nós. Tá bom? Obrigada. Agora, a Carla. Bom dia, gente. Deixa eu me organizar aqui um pouquinho. Chega a dar medo, né? Essa quantidade de livro, né? Não se assustem, gente. Eu não vou ler todos esses livros aqui. Senão a gente não ia sair daqui hoje. Então vamos lá. Emociona muito a gente sempre falar de Paulo Estevão, então Elaine estava falando, eu já estava ali assim, né, quase aos prantos, mas vamos seguir em frente. Ainda mais quando fala de Estevão, gente. Estevão, para mim, enfim, por isso que eu vou falar de Estevão. Mas, assim, eu não vou falar propriamente de Estevão, né? Eu vou falar um pouquinho, né? Porque não tem como, embora a passagem de Estevão tenha sido muito curta, né? Ele ficou por um tempo muito curto no apostolado do Cristo, foi o quê? 1 ou 2 anos, né? Foi um período muito curto, mas imensamente rico, né? Como Elaine falou, não existiria Paulo de Tarso se não tivesse Estevão, né? Porque a função, enquanto encarnado de Estevão, aqui foi exatamente essa, de trazer Paulo para o apostolado no Cristo, né? Porque como Elaine falou, Paulo ele era, né, aquele combo, ele era muito completo e ele seguia à risca a lei, né? A lei do Antigo Testamento, que naquele momento era o que o povo seguia. Então ele era muito fiel àquela lei, tão fiel que ele não se abriu à oportunidade de conhecer o Cristo. Então ele achava que o Cristo era um impostor, né? Que ele estava ali para fazer coisas opostas à lei de Moisés, enfim, não era bem aquilo, né? Então Estevão ele veio justamente para dar esse start, né? Quando Estevão apareceu na vida de Paulo, trouxe um incômodo, né, para Paulo, porque por mais que ele quisesse resistir e falar que Jesus era um impostor, ele sentia lá no fundo que tinha alguma coisa que procedia ali, mas ele ainda não estava naquele momento pronto para seguir aquilo. Então ele precisou daquele empurrãozinho inicial, né, que foi Estevão, e depois, né, nas portas de Damasco, quando ele viu Jesus, aí não teve como dizer não àquele chamado, né. Então, sem Estevão não teremos Paulo de Tarso. E aí, só para situar um pouquinho a gente no livro, eu não vou dar spoiler, tá? Tiago. Eu não ia falar seu nome não, mas eu estou falando, né? Não vou dar spoiler, assim, do livro para você, só vou dar uma pincelada rápida. Estevão, ele nasceu em Gesiel, ele era um jovem de origem judaica, filho mais velho de Ioredeb, aprendi como se fala o nome do pai de Gesiel, e ele era irmão de Abigail. Ele foi criado, como Emmanuel coloca no texto, para as alegrias puras do dever, em obediência à leal execução da lei. Então, Gesiel ele não era um doutor da lei, mas ele conhecia muito bem a lei, as antigas escrituras, e ele também seguia as antigas escrituras, só que ele tinha algo mais nele que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Conhecia e respeitava as escrituras e adotou o nome de Estevão após a conversão no cristianismo, que naquela época era comum, né, eles mudarem de nome
ou por motivos de perseguição, né, ou que queria ser um homem novo, então adotava um novo nome para seguir a sua vida como um homem novo. E por isso que ele adotou o nome de Estevão após a conversão do cristianismo. Eu não vou contar mais da vida de Estevão, tá, Tiago? Né? Eu vou partir para o nosso objetivo. Aí a gente vai conversar um pouquinho, e aí eu separei, na verdade, 2 passagens do livro para a gente comentar, que é quando Gesiel conhece Pedro na Casa do Caminho. Gesiel chegou na Casa do Caminho, ele estava muito doente, e aí ele foi recebido lá, acolhido, e nos momentos em que ele delirava com febre, ele citava muitas passagens de Isaías. E aí Pedro, atento àquilo, já ficou, né, pensando, quem é esse homem que veio para cá, que conhece as antigas escrituras? E quando o Gesiel melhorou, né, eles se puseram a conversar sobre o trabalho na Casa do Caminho, e aí Pedro apresentou, né, o cristianismo primitivo que estava nascendo, apresentou Jesus para Gesiel, e foi aquele momento assim de encontro, né? Porque Gesiel sempre lia as antigas escrituras, principalmente os profetas, e principalmente o profeta Isaías, que é um dos profetas que mais citam a vinda do Cristo. Então, ele vivia a aguardar a vinda desse Messias, né, que traria a consolação. E uma outra passagem que a gente vai ver também, um trechinho, é de Estevão no Sinédrio, aí Gesiel já como Estevão, né, que é a segunda pregação dele, se eu não me engano, que tem a participação de Paulo enquanto Saulo, né, porque a primeira pregação foi a que Saulo assistiu, e aí ele ficou revoltado porque Gesiel falava do Cristo e falava das antigas escrituras, fazendo aquela perfeita conexão, né, do Antigo Testamento com a Boa Nova. E Saulo ficou inconformado com aquilo e quis uma revanche, porque ele não conseguiu fazer prevalecer a sua vantagem naquele momento como doutor da lei, como conhecedor de todas aquelas leis. Então ele quis uma revanche, e aí no Sinédrio ele também não foi muito bem sucedido com Estevão, porque Estevão foi firme e falou o objetivo da vinda do Cristo e todos os ensinamentos dele. E foi nesse momento que Saulo acabou, enfim, apelando e prendendo Estevão, e depois condenando ele à morte, que eu também não vou contar, Tiago, como foi, tá? Também não vou falar mais o seu nome, que você está morrendo de vergonha. Mas, enfim, vamos adiante, que o tempo está correndo. Então, Pedro, conversando com Gesiel, né, ele fica admirado com o conhecimento que ele tinha acerca do Antigo Testamento. E aí Gesiel fala: a mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Então, quer dizer, desde sempre, Estevão estava esperando a vinda do Messias. Então, quando Pedro apresentou Jesus para ele, foi um momento de imensa alegria, né? E ele até lamentou por não ter conhecido Jesus, né, pessoalmente encarnado, né? Mas, enfim, ter acesso a todo aquele conhecimento para ele foi um momento de júbilo, tanto que ele se converteu ao cristianismo, e naquele período que ele passou ainda encarnado, ele ajudava na Casa do Caminho e fazia pregações. E aí, a gente está aqui falando Isaías, e onde está Isaías? Enfim, o livro de Isaías está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele é composto do Pentateuco, que é a Torá dos judeus, que é composto pelo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Tem os livros históricos, os poéticos e os proféticos, que são os livros dos profetas. Aí vocês podem ver nessa imagenzinha que tem muito livro, né? É por isso que a Bíblia ela é assim, dessa finurinha, né? Dessa finurinha porque está com letras pequenas, tá? Letras grandes ela fica bem mais grossa. E aí Estevão ele lia muitos livros proféticos, né? O livro dos profetas, como eu comentei, principalmente Isaías, porque Isaías ele falava muito da vinda do Messias, do Salvador.
E aí Estevão, Gesiel, né, coloca de acordo com eles conversando, ele e Pedro conversando sobre o Cristo, os ensinamentos, né, e Gesiel coloca para Pedro, de acordo com as instruções do Levítico, toda cidade deve possuir longe de suas portas um vale destinado aos leprosos e às pessoas consideradas imundas, porque no caso Pedro recebia todos eles ali na casa do caminho, né? E Gesiel questionou, mas no Levítico diz que as pessoas têm que ficar afastadas dos outros. E aí Pedro fala, o Cristo nos trouxe a mensagem do amor, e explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é a justiça, mas o Evangelho é o amor, né? E aí o Levítico é um dos livros, né, principais lá do Antigo Testamento, parte do Pentateuco, e ele serviu à reestruturação da vida coletiva após a repartição. Quase totalmente de caráter legislativo, contém a lei dos sacerdotes da tribo de Levi. Então, quer dizer, o Levítico, ele traz toda a lei civil, né, que Moisés criou, que era para o povo ter disciplina. Tinha os 10 mandamentos? Tinha, mas naquele momento, aquele povo precisava de uma lei que fosse reger a sociedade, né? Então, nesse livro Levítico, tem todas as leis civis que eram vigentes naquela época. Para a gente, hoje, parece meio, né, absurdo pensar que tinham sacrifícios, né, que era uma coisa, se vocês forem pegar o Levítico para ler, é até um pouquinho cansativo, né, que falam de vários sacrifícios, né, de cada coisa que acontece, que para a gente hoje é estranho, é estranho, a gente não vai sair por aí fazendo sacrifício. Mas naquela época, aquele povo precisava daquilo, precisava daquele tipo de disciplina, né? Não que fosse errado, mas foi o jeito que Moisés encontrou naquela época de fazer um pouquinho, né, aquele povo ser mais disciplinado, ser menos violento, né, andar um pouco de acordo, né, na relação interpessoal, para aos pouquinhos chegar lá à lei divina. Então, para a gente hoje pode parecer estranho, pode, mas é importante que a gente saiba que no momento foi necessário para aquele povo, né, que estava ainda um pouco mais primitivo, não tinha todo aquele progresso que a gente tem hoje. Então, era fundamental que tivesse um meio de disciplinar aquele povo. E aí continua, né? Enquanto o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. E que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Então, quer dizer, nas leis antigas, né, você fazia alguma coisa, você deveria ser punido, olho por olho, dente por dente. Né? Se você matou o boi de alguém, sei lá, iam matar alguma coisa que você tivesse, que era a forma de ter a justiça compatível ao que você fez. Só que Jesus veio e falou, não, a gente tem que aprender a perdoar. Né? É difícil? Mas a gente tem que fazer esse esforço. Não somos mais primitivos, não precisamos de todo esse rigor, né, do olho por olho e dente por dente. Então, hoje a gente pode refletir mais, a gente tem essa compreensão de que a gente tem que perdoar. Né? Afinal de contas, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, vai que amanhã a gente faz a mesma coisa. Então, a gente tem que aprender a refletir mais sobre essa questão. E aí, lá no Consolador, tem a questão 338. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7 vezes? Perguntaram a Emmanuel. E aí, Emmanuel respondeu, a Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. E na questão 340 perguntam, o perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? E Emmanuel fala, para a convenção do mundo, perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, o perdão e o esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei de reencarnação, Elaine até já colocou isso antes, nos ensina que só o esquecimento do passado pode reparar a alvorada da redenção.
Então, quer dizer, o perdão é a gente compreender o outro. Emmanuel até coloca isso numa página, que o título é Perdão, Perdoar e Compreender. Ele coloca que a gente tem que aprender a compreender, porque a gente compreendendo a posição do outro vai ser mais fácil da gente perdoar. A gente se colocar no lugar do outro, compreender o que está acontecendo com ele, por que ele chegou, a outra pessoa chegou nesse caso extremo, né, de cometer algum delito, ou o que quer que seja, que necessite do nosso perdão. E aí ele fala, muita gente perdoa, no entanto não compreende, e muita gente compreende, todavia não perdoa. Então, quer dizer, a gente tem que saber equilibrar essas duas coisas, né? Não basta só, eu vou perdoar, vou esquecer o mal que ele fez. Não, a gente tem que compreender por que ele fez aquele mal, que isso vai facilitar com que a gente consiga perdoar, né? É o se colocar no lugar do outro. E aqui eu coloquei essa referência da página Ante o Ofensor, que é justamente isso, né? Emmanuel também vem comentando essa questão da gente compreender o ofensor, as dificuldades que ele tem de se colocar no lugar dele. E aí eles continuam um diálogo, né? A lei nos retinha, no espírito de nação, sem conseguir apagar da nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. O seu reino, né, o de Jesus, é o da consciência reta e o do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Então, quer dizer, a vinda de Jesus é aquele período em que a gente tem que se ligar mais à espiritualidade, né? Ele veio mostrar o quê? Que ele não veio destruir a lei, ele veio fazer cumprir, mas fazer cumprir como? Aí ele veio e mostrou como que a gente tinha que fazer. A questão da prece, né? Não é só a gente ir lá, conforme a parábola do fariseu e do publicano, né? Que o fariseu vai lá esqueci o nome do lugar. No templo. Ele vai lá no templo e fala, olha, eu dei o dízimo, eu fiz jejum, eu fiz parará, não sou como esse, apontando para o publicano, né, que é pessoa de uma vida, parará. Não, né, não é assim que a gente faz uma prece. A prece é o sentir Deus. Eu ir para o templo e falar que eu fiz jejum 2 vezes na semana, que eu paguei o dízimo, eu não estou conversando com Deus, eu estou fazendo o balanço do mês, das contas, para pagar, sei lá, então... A prece não é isso, é mais, é a gente se concentrar, né? Jesus fala que a gente tem que ir num quarto reservado. Onde é esse quarto reservado? É dentro de nós, é aquele momento de introspecção, da gente colocar para Deus as nossas questões, os nossos problemas e buscar uma solução com Ele, né? A prece é isso, é essa ligação com Deus. Então, Jesus veio trazendo, né, esses ensinamentos de teor mais espiritual, que era o que o povo precisava. Eles sabiam a lei? Sabiam, eles liam, estudavam, mas não colocavam em prática. Então, Jesus veio para facilitar, ele veio e colocou tudo em prática, né? Aí ele serviu de exemplo. E aí, durante essa conversa entre Pedro e Gesiel, eles chegam, né, a essas conclusões, fazendo uma comparação do que era antes e o que o Cristo trouxe, né? Então, Pedro fala, Moisés é a porta e o Cristo é a chave. A lei antiga é a justiça, mas o Evangelho é amor. A lei nos retinha no espírito de nação, o seu reino da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Então, Jesus veio sempre dando continuidade às coisas que já existiam. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face à lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, Cristo o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. E aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida,
ele comenta essa questão do filhos e servos, né? Ele fala que o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, né? Além do que eles já eram, né? Aqueles que tentavam cumprir a lei, né? Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E aí, Emmanuel, ele fez essa analogia pensando no servo. O servo, ele não é da casa, né? Se a gente pensar numa pessoa que trabalha na nossa casa, ela não é da nossa casa, ela está ali provisoriamente, um momento ela vai embora. E o filho daquela família, ele está sempre ali. Então, Jesus nos convidou a estar sempre com Ele, sempre com Deus, né? Por isso que Emmanuel faz essa colocação, né? Filhos e servos. O servo, ele vem e vai, né? E o nosso objetivo aqui não é ir e vir com Deus, é estar sempre com Ele. Então, por isso que Jesus convida a gente a ser filho de Deus, e não somente servos. Que vai chegar um momento em que o servo vai terminar o seu serviço e ir embora. E a gente não está aqui para começar o serviço com Deus e, de repente, abandonar. Se a gente começa esse serviço, a gente vai com Ele até o fim. Porque é esse serviço que vai nos dar o aprendizado. É esse serviço que vai nos elevar. E se esse serviço vai nos trazer tantos benefícios, por que abandonar? Né? Então, a gente segue com Ele adiante. E aí a outra passagem, Estevão no Sinédrio, aqui ele vem fazendo justamente esse questionamento, né, aos fariseus que estavam ali presentes. E aí ele fala, né, conversando com Saulo: mantenho a minha crença de que Cristo é o Salvador, prometido e eterno através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero que o Evangelho de Jesus seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens, o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Então, em nenhum momento, Estevão abandonou as antigas escrituras. Muito pelo contrário, ele deu continuidade ao que estava nas antigas escrituras, seguindo Cristo, que foi esse o objetivo do Cristo aqui. Ele não veio trazer nada novo, né? Ele veio cumprir o que já estava aqui. E aí Saulo fala para ele: sois então de parecer que o carpinteiro é maior que o grande legislador? E aí Gesiel fala: Moisés é a justiça plena. Moisés é a justiça plena revelação, mas o Cristo é o amor vivo permanente. Então, em todos os momentos, ele sempre traz, né, o ensinamento maior do Cristo, que é o amor, amar a Deus e amar ao próximo. E aí Estevão fala: israelitas, por mais que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É esse Pai generoso e justo que eleva minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas temos a lei, os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é um fruto de um labor milenário, em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Então, ele vem sempre tentando mostrar para o povo que existe algo mais além do que a lei, como eles viviam a lei naquele momento. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas, todavia, podereis afirmar com a mão na consciência, com a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos, não estareis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele a quem chamais ironicamente de carpinteiro de Nazaré foi o amigo de todos os infelizes. Então, quer dizer, Estevão chamou atenção mesmo. Vocês conhecem a lei, mas colocam ela em prática, né? Porque conhecer é fácil, né? A gente senta, lê, estuda, a gente conhece. Mas e o botar em prática? Botar em prática né, é um pouquinho mais complicado que isso, um pouquinho mais difícil, mas não impossível. E aí Emmanuel, né, no livro Evangelho por Emmanuel, ele comenta
essa questão na página adiante da justiça. E aí ele fala dos escribas e fariseus que conheciam a lei, mas que não a praticavam. E aí ele comenta: com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou a aplicá-la a si próprio, enredando nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa a condenação ou o esforço. E aí Emmanuel vem falando, né, que mediante as dificuldades que apareceu na vida de Jesus, ele nunca desistiu dos outros ou desistiu de prosseguir no seu objetivo. Ele sempre avaliava as coisas perante a lei de Deus, né? Então ele colocava de fato em prática todo aquele ensinamento, que não era o que acontecia no caso dos escribas e fariseus, que eles conheciam a lei, mas eles usavam o conhecimento da lei somente a favor de si, né? E não a favor do todo. E aí Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de Jesus. Ele fala que o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e a sua missão divina. Como Elaine falou, Jesus é o governador do nosso planeta. Ele é um espírito imensamente muito mais evoluído do que a gente, e ele, por amor a nós, ele veio mostrar como se faz, como cumprir a lei, né? Reconhecer o amor divino, né? E tentar aproveitar ao máximo e aprender com todo esse ensinamento. Como Jesus mesmo diz, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E aí Jesus, ele enviou Moisés e os profetas para estabelecer as bases de um novo mundo, regido pelas leis divinas. Logo, ele não poderia, né, destruir o que ele promoveu. Por suas características especialíssimas, o espírito puro que é, pôde aperfeiçoar as leis e até então adequando-as ao período de espiritualização do homem. Então, quer dizer, tudo veio a seu tempo. Não ia adiantar Jesus vir lá na época de Moisés e falar que deveríamos amar uns aos outros. Não ia dar certo, né? Porque naquele momento aquele povo não tinha o desenvolvimento necessário para compreender o que ele traria. Então, foi preciso que tudo acontecesse desse jeito, acompanhando o progresso do ser humano, né, da humanidade. Na lei mosaica, diz Kardec no Evangelho, há duas partes distintas, né, como a gente mesmo viu: a lei de Deus, promulgada nos 10 mandamentos, e a lei civil, que é aquela que está no Levítico, que foi Moisés que criou. Uma é invariável, que é a lei divina; a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica ao longo do tempo, né? Naquela época fazia sacrifícios, hoje a gente não faz mais. Então a gente pode acompanhar ao longo do Antigo e do Novo Testamento essa mudança, que foi acompanhando a evolução do homem. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Aqui, essa página cumprimento da lei é de Emmanuel, está no livro Abrigo, e ele fala um pouco dessa fala de Jesus, né? Ele comenta que inúmeros companheiros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino ante o ensinamento de Moisés. A lição, todavia, é mais profunda. Sem dúvida, para consolidar a excelência da lei mosaica, do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar diversas áreas, né, da ciência, da história, para garfar novos tratados de revelação superior. Mas, compreendendo que o amor rege a justiça da criação universal, proferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão do próprio ser, através da sua ação renovadora, com que marcou a própria rota de expansão da luz. Então, né, novamente, ele veio cumprir, né, a sua lei com o seu próprio exemplo. E aí Kardec continua, né, comentando a relação de Jesus com a lei e dos profetas, que os profetas já diziam da sua volta,
E aí ele fala: de todos os tempos e de todos os países, essa lei tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigando que se via conter pelo temor do povo o seu natural turbulento e disciplinado, no qual ele e combater arraigados e absurdos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Né? E aí Kardec vem comentando, né, do porquê da lei de Moisés, né, por que tinha aquele caráter. E depois ele fala da vinda de Jesus para mudar esse quadro. E aí Caibar Schutel, ele fala no livro Espírito do Cristianismo, que o Senhor parece esforçar-se para dar cumprimento às profecias, parte integrante das Escrituras, que ele próprio comentava e esclarecia, exaltando o valor da lei e dos profetas. É assim que repetia sempre: não vim destruir a lei e nem os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Então, a todo momento a gente vê que Jesus também, né? A gente viu que Estevão ele fazia a relação dos conhecimentos que ele teve de Jesus com o Antigo Testamento. E aí agora a gente vê que Jesus também fazia referência, né, das coisas que ele trazia com as coisas das antigas Escrituras, que é para deixar fixado na mente do povo que o povo não deveria esquecer o que já estava posto, né, que deveria sim fazer a relação e retirar dali o que era essencial, que eram as leis morais. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, diz Kardec. Por isso é que nos depara essa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o cumprimento base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, até Kardec coloca essa distinção, né, da lei divina, que é nos 10 mandamentos, da lei criada por Moisés. A lei divina Jesus não alterou, que não se pode alterar as leis divinas, mas as de Moisés ele alterou, né, conforme a gente viu, né, anteriormente, a questão do olho por olho e dente por dente. É uma lei criada por Moisés. E aí Jesus veio e disse: não, vamos perdoar. Né? Ao invés do olho por olho, dente por dente, vamos perdoar. Então Jesus tinha essa propriedade de mudar, né, essa lei que não era divina. E aqui tem uma passagem, né, do Paulo Estevão, em que Estevão conversa com sua irmã Abigail, enquanto ele ainda era Gesiel, na noite anterior ao seu julgamento. Ele comenta: mas creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Então, Estevão falou isso, relembrando, né, os profetas. E os textos dos profetas foram escritos cerca de 800, 700 anos antes da vinda do Cristo, né? Então, está tudo lá. Se a gente for olhar bem os textos do Antigo Testamento, toda a história do Cristo, está tudo lá. Por isso que a gente não pode descartar o que está no Antigo Testamento. Alguns textos são estranhos, sim, mas lá tem informações fundamentais que vão ajudar a gente a compreender do porquê que Jesus fez o que fez quando veio à Terra. Então está tudo escrito. Não era nada novo. Da mesma forma que a doutrina espírita hoje não há nada de novo, né? Quando Jesus veio trazendo todo aquele ensinamento, também não era nada novo, né? Já estava tudo pré-organizado. E aí Pedro fala, né, a Estevão: o Cristo nos trouxe a mensagem de amor, completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento, a lei antiga e a lei antiga é a justiça, mas o Evangelho é o amor. E aí, por que a gente falou tudo isso? A gente falou tudo isso que era para mostrar que o Novo Testamento acha-se velado no Antigo Testamento e o Antigo Testamento revelado no Novo. Então, quer dizer, não há como
entender mais profundamente o Novo Testamento sem ter o conhecimento do Antigo, né? Então, eles dois estão interligados, né? Por mais que as pessoas falem por aí, a Bíblia é um conjunto de símbolos complicados e que não vale muito a pena ler o Antigo Testamento, vamos ficar só no Novo, que é Jesus. Não é bem assim, né? No Antigo Testamento existem, né, passagens valiosíssimas também para o nosso aprendizado, né? Então, a gente não pode descartar uma parte da Bíblia, a gente tem que sempre encarar ela ver ela como um todo. Dalício Mendes, no livro Rumos Doutrinários, ele comenta, para nós espíritas, e aí eu complemento para nós todos mesmo, não só os espíritas, é importante conhecer o Velho Testamento e estudá-lo com o mesmo carinho e persistência com que estudamos o Novo, porque ambos estão intimamente relacionados. E aí no livro O Consolador, lá na questão 267, qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Emmanuel responde que no quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como uma pedra angular, ou como fonte máter da revelação divina, porque lá está o início de tudo, né? A gente pode até querer conhecer o final de tudo, que aqui no caso é o Novo Testamento, sem conhecer o início, mas a gente vai perder conteúdo, né? Não vai ser um conhecimento tão rico do que se a gente conhecer o início, o meio e o fim. A gente pode querer conhecer só o início. Muitas pessoas se detêm só o Antigo Testamento, muitas religiões, né? E não se preocupam com o Novo também. Está perdendo conteúdo principal, aliás, né? Mas é bom que a gente conheça o início, o meio e o fim das coisas, porque isso também é a nossa história, é a história do nosso progresso. A gente já esteve lá com Moisés, fugindo para o Egito, né? E olha o quanto que a gente evoluiu até hoje, né? Então, é bom que a gente conheça os erros do passado para não torná-los a fazer. Por isso que é importante esse tipo de estudo, de conhecimento. Na questão 271, Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Emmanuel diz que o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com sua posição evolutiva, né? Então, lá no Livro dos Espíritos também tem uma questão, né? Kardec pergunta... como que a gente tem conhecimento da verdade, né? A gente tem conhecimento da verdade por completo, assim, na íntegra? Toma aí toda a verdade? Não. Os Espíritos dizem que não. Que o conhecimento vem aos poucos, de acordo com a nossa evolução espiritual. Que é exatamente o que está presente na Bíblia como um todo, né? Toda a verdade que está ali, ela está pinceladinha aqui e ali, né? Conforme o homem foi progredindo moralmente, espiritualmente, ele foi tendo um pouquinho mais de acesso à verdade, né? A verdade nos é dada assim, doses homeopáticas, porque senão assusta também, né? Então tem que ser devagar. Na questão 275 do Consolador, os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem? Emmanuel diz que todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si no todo, desde a primeira revelação com Moisés desde a primeira revelação de Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Então, assim, a Bíblia num todo, ela é claro que a gente sabe que a Bíblia, ao longo do tempo, ela sofreu alterações, né? Então, ela tem vários livros aqui compilados, né? Essa aqui, no caso, é a Bíblia de Jerusalém, né? Que eu recomendo a leitura dela, porque ela tem várias notas de rodapés, informações históricas, que ajudam a gente a entender um pouco mais do porquê que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam lá. Mas a Bíblia sofreu alterações ao longo do tempo, né? No seu texto, questões de traduções, mas existe a essência, né? A essência da lei divina, da lei moral, que isso, por mais que se altere a escrita, a gente lendo, buscando entender com o coração, a gente vai tirar dali, né, o melhor, que é a essência moral.
E aí, por que estudar a Bíblia, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele comenta um pouquinho sobre isso. Ele fala que os livros dos profetas israelitas estão saturados, né, sim, conforme a gente falou, de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, não obstante a sua feição esfingética, é, no conjunto, um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais, para a visão espiritual de todos os corações. Então, se a gente for folhear um pouquinho, por exemplo, os Salmos, a gente vai encontrar ali textos lindíssimos, né? Alguns Jesus até faz referência, né, dos Salmos de Davi, do livro de Isaías, que, né, é o profeta que mais fala da vinda de Cristo. E aí Emmanuel continua. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas no Sinai, construindo desse modo grande alicerce do aperfeiçoamento moral no mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. E aí Caibar Schutel comenta, né? Sem explicação ou mal explicadas, as escrituras não têm valor nenhum. Elas encerram verdades dignas de nota e, por isso, não podem ser lidas como se leia um conto ou um romance. Precisam ser estudadas, né? Então, a gente, no afã de querer saber, né, de conhecer, não adianta a gente ir lá e ler correndo a Bíblia e começar a entender tudo ao pé da letra, né? Não pode. Essa leitura ela tem que ser feita aos poucos, né? Vai lendo aos pouquinhos, vai refletindo sobre essas questões, né? Que aos pouquinhos a gente chega lá, não tem pressa. A gente não precisa terminar de ler a Bíblia nessa encarnação, gente, não precisa. Mas a gente começa nessa, né? Termina na próxima ou na outra, quem sabe, né? O que importa é a gente começar. E aí, Emmanuel continua lá no Consolador, né, perguntado: se devemos considerar o Velho Testamento como pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E aí Emmanuel fala: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é edifício de redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Deus, não de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, o objetivo, gente, é evoluir. Então a gente aproveita o conhecimento que tem. É isso que a Emmanuel está falando aqui. Jesus veio para ajudar a gente, né, a dar esse passo. A gente vai aproveitando ao longo que a gente vai recebendo esse conhecimento. A leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares, como é de hábito entre muitos povos europeus, favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico? Emmanuel fala: essa leitura é sempre útil e, quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades no plano invisível que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o seu florescimento e frutificação. Então, quer dizer, é fundamental que a gente busque, né, ler, né, com a família, pode ser a família Ume, né, pode ser a família em casa também, lá no momento do culto no lar, né, tá lendo, vai ler o Evangelho, lê o Novo Testamento também, abre um trechinho, lê, reflete um pouquinho sobre ele, né, com o conhecimento da doutrina espírita até ajuda, né, que a doutrina espírita veio desvelar tantas coisas, né, que na época de Jesus as pessoas ainda não tinham conhecimento, a evolução moral naquela época para compreender, hoje vieram na doutrina espírita. Então, a gente vai observando como que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, como nos são dadas as informações. Teve Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, passou um tempo, veio Jesus,
né, que trouxe o amor universal. Agora a gente tem a doutrina, que vem trazendo mais informações, né? Então, com isso, a gente vai ligando os pontos e vai vendo como tudo está conectado, né? Então, a gente aproveita já o gancho e vai estudando tudo aos pouquinhos. Aí, aqui eu trouxe só a título de informação mesmo, as referências do Antigo Testamento no Novo Testamento. Existem cerca de 295 citações distintas do Novo Testamento no Antigo. Não, isso mesmo, do Antigo no Novo, eu me confundi. Inclusive, citações com e sem forma. Isso corresponde a 4,5% de todo o Novo Testamento. Cerca de 352 versículos do Novo Testamento são referências ao Antigo. Eu não contei não, tá, gente? Isso aqui eu tirei de um livro, de um pesquisador. Já pensou, né? Eu vou ler, né? Já. Não fiz isso, não tive tempo hábil, né? Quem sabe na próxima encarnação eu faço isso de novo. Nas cartas de Paulo, por exemplo, há cerca de 100 citações, 100 referências ao Antigo Testamento. A contagem de alusões são aquelas citações que são indiretas, né? Não é tipo versículo ali, né? É uma coisa mais indireta. Tem mais ainda, de 600 a 1.650 alusões. Alguns pesquisadores dizem que tem até 4.100 referências, né? 4.100 alusões do Antigo Testamento no Novo. Então, gente, não é coincidência, né? É um fato. A gente tem que, né, começar a pensar mais sobre isso. Muitas dessas citações são introduzidas por uma fórmula do tipo, para que cumprisse, né, o que o Senhor havia falado pelo profeta, está escrito, ou está nas Escrituras. Se a gente for ler lá nos Evangelhos, né, a gente vai encontrar muitas passagens de Jesus que ele fala, está nas Escrituras, está na lei, né? Quando Jesus fala, está na lei, está nas Escrituras, e foi dito, isso tudo é referência ao Antigo Testamento, né? Às vezes a gente pega alguma citação de Jesus e diz assim, porque Jesus disse. Não, ele não disse propriamente dito. Ele pegou a referência do Antigo Testamento. Alguém já tinha dito antes dele. Só pegou a referência para falar, olha, eu não estou trazendo nada novo, não é coisa da minha cabeça. Já estava escrito, eu só estou trazendo, né, só estou relembrando. Né? Vocês não leram lá, né, naquele profeta, que ia ser assim? Então, eu estou fazendo. Né? Não estou fazendo nada novo, uma coisa que já estava lá. Então, até Jesus já dava dica, não esquece a lei. Citações de Jesus. Aqui é uma referência de 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e de Lucas. A gente encontra 34 passagens. Então, só nesses 3 evangelhos tem 34 citações que Jesus faz referente ao Antigo Testamento. E aí vem de muitos livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Salmos e os profetas Isaías, Jeremias, Daniel, Osés e Zacarias. Então, até, né, Jesus fez todas essas referências ao Antigo Testamento. Quem somos nós para deixar passar, né? Na dúvida, a gente lê. Não vai fazer mal. Então, gente, por hora era isso, né? O nosso objetivo aqui nessa parte era trazer mesmo essa questão do reforçar, né? Assim, de coração, que a gente procure ler um pouquinho mais assim, o Antigo Testamento, nas horas vagas. Dá um crédito, né? Porque é importante, super importante. E aí, é porque é muita informação, vamos dar uma descontraída. São 10h35. A gente vai agora para o nosso intervalo. Quer falar, Jana? Deixa eu só dar uma palavrinha. Tá. Então, a Jana vai falar. Posso falar? Sabe que no livro Paulo Estevão existe uma... Obrigado, Carlos. Existe uma série de personagens que são exemplos para nós e que são, no livro, personagens secundários, mas dariam cada um deles um livro à parte, né? Uma dessas figuras é Gamaliel. Gamaliel é uma figura realmente emocionante. E Gamaliel, ele
em conversa com Paulo, ele traz uma interpretação muito interessante que passa despercebida, por isso que eu resolvi falar agora. E que ele diz assim, quando Paulo está pensando o que ele tinha que fazer para poder começar o seu trabalho ativo, apostólico, então Gamaliel é que recomenda que ele vá passar uma temporada no deserto, né? E explicando para ele que para nós termos autoridade naquilo que nós falamos, nós precisamos sofrer. Mas aqui ele vinha dizendo outra coisa, ele vinha dizendo o seguinte: nas minhas reflexões solitárias, Gamaliel falando, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. Então vejam, a promessa da terra prometida aos hebreus, na verdade, era a promessa que eles chegariam, na verdade, ao final, ao Evangelho de Jesus. Então é uma forma muito interessante, no entendimento de Gamaliel, da progressividade da revelação. E hoje nós temos a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Então, realmente, o próprio Jesus, no capítulo, no livro de Mateus, né, quando fala nos capítulos que se referem ao Sermão do Monte, existem os 6 contrastes da lei. Acontece exatamente isso que Carla fala. Jesus diz assim, foi dito. Aí ele diz o que foi dito aos antigos. Ele diz, eu, porém, vos digo. Então ele acrescenta a justiça, ele acrescenta o amor. E é a grande renovação que Jesus nos traz, é essa, né? Mas para que nós pudéssemos compreender plenamente, pudéssemos aproveitar ao máximo o amor, precisaríamos já estar baseado na justiça, né? A justiça tem muito a ver com a razão, mas o amor é com o nosso sentimento. Então, frequentemente, nós desenvolvemos primeiramente nos nossos aspectos intelectuais e depois no nosso sentimento, né? Mas essa base da justiça foi fundamental, só que a justiça precisa ser temperada com amor. O amor supera a justiça, né? O amor cobre a multidão dos pecados. E aí que a gente vai ver na segunda parte, né? Que a gente vai voltar depois para falar sobre fatos marcantes na vida de Paulo. Seria muito bom se a gente pudesse estudar aqui sobre essas outras personagens, né? O livro poderia ser Paulo, Estevão e Pedro. São as melhores referências que existem a Pedro. Não tem lugar nenhum que tenha as referências à figura de Pedro, como tem aqui, a Barnabé, não é? A figura... Mas esses personagens são relatados aqui. Existem algumas passagens que a história não registra. Por exemplo, a informação de que Lucas foi ter com Maria e com ela obteve informações a respeito do nascimento e infância de Jesus, isso não existe registrado na história. Eu já perguntei a vários professores interessados no cristianismo primitivo e todos eles disseram, olha, eu não conheço esse relato na história. Isso é uma novidade, isso é uma informação única que está localizada aqui. A questão de Abigail, né? Abigail passa... sem referência a ela no Atos dos Apóstolos, né? Porque, de propósito, há uma passagem no livro Paulo Estevão em que Paulo diz o seguinte, que os sofrimentos dele oriundos do seu remorso por ter sido o perseguidor dos cristãos, isso tudo era público, mas o amor que ele tinha por Abigail e todos aqueles fatos ocorridos, ele guardou só para si, ele nunca falou isso para ninguém. Então isso não veio para a história. Então ninguém na história sabe da relação entre Abigail e Estevão, ninguém sabe que, na verdade, o móvel da sua modificação teve a ver com essa pessoa que foi Abigail, que era irmã de Estevão, né? Então são informações muito interessantes que existem no livro que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Dão assim um fecho de abóbada
para o nosso entendimento das coisas relacionadas a Paulo, a gente consegue ter uma rede, né, de informações, aquilo tem uma consistência interna muito grande, coisa que fora do livro Paulo e Estevão a gente não consegue pesquisando. Então, além do que Emmanuel fala, né, que a finalidade era mostrar o esforço daquele indivíduo, mostrar que não foi só pela graça que ele se tornou o que ele se tornou, mas sim pelo um esforço continuado, mas também traz informações preciosas para nós, inaugurando um estilo de história, né, que é a história contada pelos espíritos, né, que vem nos contar aspectos que nós não poderíamos ter outro meio de obter. Quem gosta muito disso é Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, nos seus livros, sempre se refere a isso, que nós temos hoje com o Espiritismo uma forma de investigar a história diferente, que é através dos relatos daqueles que viram do outro lado, né? Então, gente, agradeço a Elaine e a Carla, estudaram bastante, trouxeram um material muito rico para nós, muito obrigado. E nós vamos dar continuidade, então, daqui a pouquinho. Vamos dar uma parada para o nosso lanche, vão ser 30 minutos cravados, né? Então, voltamos aqui às 11h15. Né? Vamos ver se a gente chega às 11h10, 25 minutos, que aí a gente retorna para falar dos fatos relacionados, os fatos mais marcantes relacionados à vida de Paulo, e depois sobre os aspectos mediúnicos que existem no livro Paulo e Estevão. Tá bom? Então, voltamos daqui a pouco.